Queridos, estende sua mão para cá, por favor. Muitas das coisas que teu pai e tua mãe, ainda que errados, ainda que não tivessem entendimento no Senhor, mas que eles tentaram passar para nós e a gente não assimilou, foi porque, embora a Bíblia repita várias vezes, ouça o ensinamento do pai e a doutrina da mãe, isso depende de nós liberarmos autoridade para quem tá liberando isso. Por isso que existe rebeldia como feitiçaria, porque na palavra que é liberada não existe poder para quebrar portas. As nossas portas, elas não são quebradas automaticamente por palavras que são liberadas, nem o Senhor quebra. Se fosse assim, era simples, era só o Senhor liberar miséria sobre a terra, doença, pragas, e todo mundo ia se quebrantar, a ponto de o Senhor poder salvar, e o Senhor tem vontade de salvar a terra toda. Mas o coração do homem é tão duro que isso não resolve o problema. Isso não resolveria, porque essa porta ela só abre do lado de dentro. E nem mesmo o Senhor, por princípios que Ele estabeleceu, quebra essas portas. O único dia onde todo mundo vai se dobrar e se prostrar diante do Senhor, independente de vontade ou não, é no dia da volta do Senhor. Até lá, o se dobrar e se curvar é pessoal, é individual e é intencional. Existem barreiras no mundo espiritual, existem cadeias que travam o nosso entendimento às vezes. E você pode estar muito bem intencionado, buscando uma palavra, e mesmo assim a palavra não consegue adentrar, por causa de coisas que foram liberadas pela tua boca no passado, que você não lembra, mas Satanás lembra, ele é legalista. Você lembra que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração? Satanás também se aproveita disso. Que nessa manhã você com a tua boca libere a autoridade para que a palavra entre. Você diga, eu abro a autoridade, eu libero a autoridade para que a palavra toque onde tem que tocar. Eu dou autoridade para que o Espírito Santo use esse homem, para que o Espírito Santo use pessoas, use a voz dele, para entrar em áreas que possam estar fechadas e travadas. Áreas que Satanás acha que tem legalidade, pode até ter. Mas clama ao Senhor com a tua boca para que nessa manhã você abra, você consiga abrir não apenas o ouvido natural, para que você se coloque na mesa, para que o que vai ser pregado, o que vai ser dito, o que está sendo ministrado desde o começo, não seja como parábolas. Jesus pregava em parábolas e ninguém entendia. Mas por que o Senhor fala em parábolas? Fala, porque não é para eles entenderem. Entendimento é para filhos, é para vocês que eu revelo e traduzo o que eu estou dizendo. Então diga, Senhor, nessa manhã eu me coloco no lugar de filho, e não de curioso, e não de interessado em saber o que o Senhor tem para a minha vida. Filho, me ponha na mesa, traduza as tuas parábolas, Senhor, me explique o que o Senhor está querendo dizer. E em nome de Jesus nós repreendemos toda a legalidade do inferno, toda a autoridade maligna. Você não tem autoridade nessa casa. Se de alguma forma você entende que tem legalidade na vida de alguém, você espera lá fora. Aqui você não penetra. Em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra encontre corações abertos, Senhor, mentes, Senhor, limpas, claras, para o entendimento daquilo que o Senhor tem para trazer e quer trazer nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que toda palavra que sai da boca do Senhor, cumpra o seu propósito, Senhor, não volte vazia aos céus, em nome de Jesus, amém, queridos? Durante esses dias nós fizemos as nossas primícias, e nós entregamos os nossos 7 dias ao Senhor. E é engraçado porque isso está na Bíblia, querido. Não na forma de 7 dias, mas primícia é um princípio. E nós quebramos os princípios por conta própria. Nós quebramos os princípios baseados nos ensinamentos da geração passada, e da passada, e da passada. Satanás, ele tem muita paciência, ele trabalha em gerações. Nós somos imediatistas. Nós queremos trabalhar naquilo que vai me fazer comer. Por que a gente não planta árvore frutífera? Todo mundo gostaria de ter uma árvore com fruta. Por que você nunca plantou? Porque você não vai comer, talvez. A geração seguinte vai, os seus netos vão. Nós somos egoístas. Nós somos imediatistas. E o Senhor não. O Senhor é geracional. O Senhor não é o Deus de Jacó, que gerou 12 filhos. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, para o resto, pela consumação dos tempos, quando o Senhor for falar de Israel, Ele vai falar Abraão, Isaac e Jacó. Porque Ele não lança fora o trabalho de Abraão, ainda que Abraão não tenha visto. Mas Ele diz, Abraão um dia vai ser igual a Jesus. Você vai subir. Abraão também vai ser ressuscitado.
E você vai ver o fruto do seu penoso trabalho, Abraão, assim como o Senhor. Você pode não ter contemplado com os teus olhos, mas o teu sacrifício de semear pela geração seguinte, de corrigir pela geração seguinte, de sofrer o dano e a dor, para que os teus filhos não sofram, vai ser recompensado no céu. Isso é galardão. Galardão não é o que você fez e comeu nessa terra, é o que você construiu para reino. E reino é geracional, o Senhor é geracional. E a gente vai arrancando princípios e vai quebrando. E como o Senhor é muito misericordioso, e Ele não vem com aquele chicote e arrebenta a gente no meio, a gente entende que está tudo bem, o Senhor deve ter mudado. Ele nunca mudou. Quando nós vemos a oferta de Caim e de Abel, a única coisa que muda uma da outra, no que o Senhor quis nos deixar escrito, foi primícia. De resto, não tem nada registrado da diferença de uma para outra. Primícia. Enquanto um separou a primeira parte, não é só a melhor, não é só a maior, é a primeira. O outro deu, em um tempo, dos seus frutos. Existe princípio espiritual em primícia, querido. Primícia de tudo, primícia de tempo, primícia de intenção, primícia de coração, primícia de ações. E quando o Senhor pede isso, Ele não está sendo egocêntrico e falando, eu quero ser o primeiro. Até porque se Ele tiver que pedir isso, acabou a honra. O que Ele está tentando te explicar e me ensinar é, existe um princípio espiritual por trás disso. Por isso que Ele diz, que quando Ele tocou no Egito, Ele falou, eu toquei na força do Egito, o primogênito. Quando eu derrubei o primogênito do Egito, eu destruí toda a força daquela nação. Porque está na primogenitura. E por isso que o grito de Satanás é sempre pelo princípio. Ele fala, Golias quando está gritando, ele fala, dá-me um homem. Ele fala, eu não preciso vencer a nação. Se eu vencer o cabeça, eu governo tudo que está abaixo. Satanás sabe disso. Se eu dominar o pai, eu domino a casa inteira. Mas a mãe é crente, e daí? Ela pode conservar em oração, cobrir os filhos como Ana fazia com aquele manto sobre Samuel, mas ela não dá destino. E os filhos se tornam órfãos e viúvas, e por isso que Deus assume e diz, eu sou Deus de órfãos e viúvas. Então, Golias, o grito de Golias é o grito de Satanás, dá-me um homem, eu quero um só. E esse homem tinha que ser quem? O cabeça. O maior dos filisteus clamando, e o maior dos israelitas, dos hebreus, que era Saul, se escondendo. Quem é que assume? O rei que já tinha sido ungido. E quando ele entrega a primícia, o Senhor abençoa todo o resto. Porque o que o Senhor está dizendo é, esquece que é para mim. Entenda que no mundo espiritual existe um peso sobre a primeira parte. Existe um peso sobre a primogenitura. Existe um peso sobre o primeiro. E o mundo até hoje está escravo porque o primeiro caiu. Porque o primeiro filho caiu. Se dobrou. Para nós pode ser mais uma semana, quanto tantas outras datas que nós temos ao longo do ano, que nós tiramos semanas de consagração. Antes de viagem para a África, nós consagramos a semana. Aniversário de ministério, nós consagramos a semana. Mas nós temos que entender que tem peso na primícia. Em todas as áreas. Quando eu consagro o primeiro filho, quando eu consagro a primeira parte da renda, quando eu consagro a primeira parte do tempo. E o Senhor determinou isso. E por quê? Eu não sei. Você pode pegar biblicamente, tentar explicar por que Deus diferenciou os filhos. Querido, isso tem sentido no mundo espiritual. Isso é figura de Cristo, o primogênito da criação. Onde está concentrado. Uma vez o Senhor me falou, os homens descobriram no DNA, célula tronco agora. Célula tronco é você buscar células que foram criadas antes das outras partes do corpo, não é isso? Elas são as primeiras a serem geradas. Por isso elas têm a capacidade de regenerar qualquer parte do corpo. Isso é célula tronco. Deus disse, isso é Cristo. O primeiro que foi criado, guardado, congelado. E quando a terra entrou em doença, em decadência, eu envio ele para curar toda a carne doente. Tudo é espiritual, tudo é espiritual. A Bíblia diz para o homem espiritual, tudo é espiritual. A gente aqui carnaliza e tenta trazer Deus para viver com a gente aqui na carne, ao invés da gente subir. Aqui, querido, Deus trata de carne. Em Apocalipse, ele fica falando de problema de igreja com João. Quando ele vai revelar, ele fala, sobe aqui. Acaba de falar das igrejas, ele fala, agora sobe.
E agora eu vou te falar do que vai vir. Porque você pode trazer Deus aqui para os seus problemas de agora, de hoje. Estou com dor, estou com problema, resolve, estou desempregado. E Ele vem dando conselhos, corrige isso. Você perdeu o primeiro amor. Você é morno, eu tenho nojo de você, eu quero te vomitar. Mas quando você quer falar de propósito e de destino, Ele fala, não, aí já não é mais no que você construiu nessa terra. Aí você tem que subir. Aí você tem que descobrir aquilo que nem os seus pais sabiam a teu respeito. E existe isso na primícia, querido, entender que tem princípio por trás das coisas. Nós vamos entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos agora. E se você separou primícia para o Senhor, você vai entregar. Se você entregou para alguém, primícia, querido, você entrega aonde o Senhor te dê. A minha, vocês já sabem. A minha foi para o meu pai, para o meu pastor. Na verdade, vai. A sua, eu não sei o que o Senhor falou com você. Você pode trazer sua oferta, seu dízimo, sua primícia. Se você preparou, pode depositar. Tem uma passagem na Bíblia, eu não sei onde ela está, eu estava orando ali e ela me veio na mente. Não removei os marcos antigos. Sabe o que são marcos? Não é o marco. Eram aquelas pedras que eles usavam para demarcar terra, para demarcar limites. Quando a gente está lá em Moçambique, a gente vê muito isso. Né? Na verdade, você fala, onde é que vai sua terra? Ele vai daquela mangueira até aquela pedra, aquele cupinzeiro. As terras são demarcadas por coisas naturais. E um vizinho não ultrapassa o do outro. Aquilo são marcos. O que o Senhor está dizendo com esse texto é, não tire as demarcações, os limites que eu coloquei. Porque eles são para proteção. Todo mandamento do Senhor é para proteção. Todo. Você não dá uma ordem para o teu filho que não seja para protegê-lo ou para dirigi-lo. E o teu filho não reconhece aquilo como proteção, então você diz para ele, não sai lá fora, está molhado o chão. Mas lá fora está o parquinho. Você diz, não sai lá fora. O teu filho entende que você está cerceando ele de diversão. Ele quer brincar. Mas o que você está querendo dizer para ele é, o chão está molhado, você vai escorregar. Você vai se molhar, vai ficar gripado. Sabe por que o seu filho não consegue discernir e entender o que sai do teu coração? É traduzido diferente na mente dele? Porque ele é imaturo. Porque ele é menino. Ele não consegue entender. E durante o crescimento da vida dele, ele vai ter fases. E vai chegar em uma fase que ele continua sendo imaturo para entender, mas ele é obediente. Então aí não tem a ver com entendimento, tem a ver com obediência. Eu não entendo ainda, mas eu ando. E o entendimento vai vir à medida em que eu andar. Porque o Senhor é habitando em mim, querido, não tem a ver com decorar o que está aqui. Tem a ver com Ele viver aqui. E quanto mais eu me permito dobrar o ensinamento que Ele tem para mim, e deixar de seguir a minha vontade, eu me torno mais parecido com Ele. E amadureço, assimilando quem Ele é. O problema é que nós tentamos amadurecer. Nós tentamos amadurecer comendo palavra, decorando, sabendo, porque nós somos orgulhosos. A gente não quer se dobrar a outro jeito. Eu quero ser do meu jeito e com o conhecimento que o outro tem. Eu quero ser do meu jeito, com as características e os atributos do outro. Do que eu achei bom, do que eu achei bonito. Muita gente se aproximava de Jesus, a maioria deles, interessados no atributo de Jesus e não em quem Ele era. Por isso que o chamado de Jesus era sempre morra. Deixa de ser quem você é, para ser quem eu sou. Por isso que Pedro estava disposto a matar por Jesus, mas não a morrer por Jesus. E é muito diferente. Eu estou disposto a dar dinheiro por Jesus, eu estou disposto a dar tempo por Jesus, eu estou disposto a um monte de coisa por Jesus. Não, Ele quer que você morra. Que você deixe de andar nos teus caminhos. Deixe de fazer o que você está com vontade. Fala, não, aí é muito. Eu dou toda a minha riqueza, mas não me peça isso. Mas é só isso que interessa. É só isso que muda alguma coisa. A entrega do lugar da habitação. Porque a única forma do reino ser estabelecido é Jesus morando na terra. É Jesus andando sobre a terra. O reino é estabelecido com Cristo sobre a terra. Cristo em mim é a esperança da glória. Não é Cristo no céu. Não é Deus a esperança da glória. O que o mundo clama, Romanos diz isso, o mundo clama aguardando a manifestação do quê? De crentes? Não. De Deus? Não. Dos filhos.
filhos gerados à imagem do Pai. Homens que vão pisar sobre a terra e Satanás vai correr. Mas eu só me movo, querido, no lugar onde Deus estabeleceu, na forma que Deus estabeleceu. O problema é que a igreja foi quebrando os marcos antigos. Ela foi modificando princípios para agradar o seu próprio coração. Seus desejos denominacionais, seus anseios, sua fama e tudo que quer se construir, dizendo que é em nome de Jesus. E ela está sobre a terra. E o poder se manifesta. Porque você fora do teu lugar, querido, você não perde poder, você perde autoridade. Satanás continua poderoso. Todo o poder que ele tinha no céu, ele continua tendo hoje. O que ele não tem mais é autoridade. Ele ainda pode mandar fogo, ele ainda pode matar pessoas, ele ainda pode voar, ele pode estar aqui, ele está ali fora, tem os demônios ali fora. Fica tudo acapetada. O que eles não têm mais? A autoridade. Então ele me rodeia como leão, não é assim? Ele pode tocar? Não. Embora ele tenha poder para isso. Quando é que ele pode tocar em Jó? Quando ele recebe a autoridade. Poder ele já tinha para fazer. E o que nos engana é que, como idólatras, a gente analisa Deus por manifestação de poder. Se tem cura, Deus está ali. Se está grande o prédio, Deus está naquele lugar. Nós julgamos Deus por manifestação de poder, mas Satanás é poderoso. Então, como é que eu sei que a igreja não está estabelecida? Que a igreja no Brasil não está grande? Que embora Campinas esteja cheio de grandes prédios, com grandes multidões, a igreja do Senhor é muito pequena, porque não existe autoridade para expulsar Satanás da cidade. Porque o pecado na cidade aumenta. Porque ainda existe o maior prostíbulo da América Latina na entrada da cidade, em uma das pontas, no princípio, na primícia. Por que você acha que existe uma lei que todos os motéis vão para as entradas da cidade? É espiritual, querido. Satanás pega as entradas, as primícias, e pega o centro de toda a cidade, como a igreja católica. Como um marco de idolatria. Satanás entende o Senhor, ele entende o mundo legal. Nós aqui brincamos às vezes. Fora do teu lugar, você continua fluindo. Você continua liberando poder, você continua colhendo, comendo, ou qualquer coisa que seja. O que você perde é a autoridade. Porque coisas foram quebradas lá no começo. Abre sua Bíblia em Gênesis 14. Não, desculpa, queridos, é 12. Todo mundo conhece a história de Abraão. Adão caiu. E o Senhor precisava remir a terra. O Senhor queria salvar o homem. Queria estabelecer uma nova aliança com o homem. Então depois de Adão, o Senhor espera 10 gerações e chega em Noé. E Noé recebe do pai dele um destino. Você vai nos livrar de toda a nossa dor, de todo o cansaço do trabalho. Essa é a palavra que o pai de Noé dá sobre a vida dele quando ele nasce. E Deus vira para Noé e fala: eu vou arrumar tudo. Eu vou limpar a terra e começar de novo. E ele estabelece com Noé uma aliança. A aliança de Noé tinha a ver com terra. Tinha a ver com voltar a ter uma semente santa sobre a terra. Um povo que respondia pelo nome do Senhor. Quando Deus olha para a terra, ele fala: a terra está toda suja, corrompida. Os filhos dos homens com os filhos dos anjos se misturaram. E aí, vários entendimentos para o que significa isso. Mas enfim, o fato é que estava sujo. Deus limpa a terra. Coloca Adão lá e repete a mesma bênção que ele deu para Adão. Coloca Noé e repete a mesma bênção de Adão. Multiplica, enche a terra, tudo. Você só não tem mais governo sobre a terra agora, porque o governo ainda está na mão de Satanás. Mas você vai fazer isso. Aí Noé amaldiçoa um filho. Esse filho se multiplica em cima da terra. Espalha a idolatria, pecado, escravidão. Então ele tinha agora 2 filhos, crescendo debaixo de bênção. E ele tinha um filho que desceu para um outro lugar e começou a espalhar sobre a terra maldição.
Agora ele não era mais filho da semente de Noé. Noé rejeitou. Falou, você vai ser escravo. E a escravidão começou a pairar sobre a terra. Escravidão de todo tipo, espiritual e natural. Então Deus fala, meu Deus, agora tem mais... Deus fala, meu Deus, agora tem mais problema para arrumar. Porque agora não tem só a semente que eu já consegui fazer com o filho de Noé. Agora ainda tem aquele povo que sujou tudo. Eu preciso limpar a terra. E ele espera mais 10 gerações. E chama Abraão. E fala, Abraão, sai da tua casa, da tua terra e da tua parentela. Se desvincula de herança, de vínculo familiar e de paternidade do teu pai, que é idólatra. E eu vou começar com você uma nação. Você vai ser o pai dessa nação. E aí ele tira Noé do lugar dele. Vou para onde, Senhor? Vai para onde você quiser. Vai andando e o Espírito vai te mover. E ele vai andando. E ele sai da casa dele. E onde ele para, ele levanta um altar. E você lê depois a história de Abraão. Ele para, levanta um altar em todos os lugares que ele chega. Quem tirou ele daquele lugar? Deus. Deus conduziu ele. E quando ele parava e construía o altar, normalmente Deus vinha e falava com ele. Olha o versículo 10. Vamos ler a partir do versículo 8. 12 e 8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo acima para a banda do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, sei que és mulher bonita à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão, essa é sua mulher, e vão me matar, e a ti guardarão em vida. Dize, peço, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os egípcios de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas e jumentas e camelos. Uma coisa que eu reparei aqui, diz que ela era muito linda, ela tinha 70 e poucos anos. Mas esse homem se move pela primeira vez, ele se move por uma necessidade da terra. O Egito, querido, era algo que, e a Bíblia várias vezes fala, não desça ao Egito. Egito é o lugar que você vai quando o Senhor conduz. Mas Abraão era o pai agora. Ele já tinha uma palavra sobre ele. Ele ainda não tinha filhos, mas ele já estava andando como alguém que ia construir uma descendência na terra. Ele já não desfrutava mais de herança, porque herança é coisa que pai deixa. Ele não tinha mais nome. Ele abriu mão de parentela, lembra? Ele abriu mão de casa. Casa fala de descendência. Ele abriu mão. Ele abriu mão de parentela, relacionamentos, quebra todos, rompe. E ele abriu mão da herança, terra. Abraão era um homem sem nome sobre a terra. É como se ele não tivesse um sobrenome. E o Senhor é quem faz isso. Porque para o Senhor começar o que Ele tem para fazer, Ele sempre tem que romper com a descendência. Romper no sentido da legalidade espiritual que a descendência pode ter deixado sobre mim. E por isso Ele muda o nome de algumas pessoas na Bíblia. Nome fala de propósito. Fala de por que eu fui feito e para que eu fui feito. Então, quando ele está andando, ele é um homem agora sem nome, sem terra, sem relacionamentos. Ele, a mulher e um puxadinho que ele trouxe do lado de um sobrinho que não era para ter vindo. E agora, pela primeira vez, ele se move por uma necessidade da terra. A terra tinha fome. E por conta, ele desce ao Egito. E isso é figura da igreja, querido. De remidores e da igreja. E o engraçado é que esse homem chega lá. E quando ele chega, a Bíblia fala, e foi tudo bem com ele. Ele dá a mulher dele para o faraó se deitar. E foi tudo bem com ele. Então esse homem tem uma palavra, ele tem um destino. Você vai reconstruir a terra. Você vai reconstruir uma nação sobre a terra. Um povo que chama pelo meu nome. Que responde pela minha identidade para poder espalhar cura em cima da terra. E quando ele chega naquele lugar que Deus colocou, falta dinheiro. Ele não consegue construir a igreja. Ele não tem dinheiro para fazer as viagens missionárias dele. Ele não tem recurso, fome.
E aí ele volta para o Egito. E a figura do Egito é mundo, o governo de Satanás. E ele desce. Ele e a esposa dele, ele e a igreja dele, como mulher, figura de igreja. E quando ele chega ali, ele fala: você é muito bela. Eles vão querer me matar por causa de você. E essa é a hora que o Cristo fala: me mate por causa dela. Mas ele fala: não. Diga que nós não temos intimidade. Vamos nos tratar como irmãos. Assim eles vão cuidar de mim. E ele entrega a igreja para ser abusada, para que o mundo tenha prazer com ela, para que Faraó se deite com ela. E com isso ele recebe bezerros, bois. E o Senhor, na tua misericórdia, vai lá e fere a casa de Faraó. Você não pode tocar nela. Sabe qual é o problema disso? Para Abraão nenhum. Eu não sei o quanto ele amava essa mulher, de não se sentir doído, se bem que é muito conceito moral da época, era diferente. Mas para Abraão não acontece nada. Deus fere, aí o Faraó vem e fala: por que você não falou que ela era tua mulher? Vai embora daqui. E dá as coisas dele, os rebanhos, tudo, e vai embora. Ele vai. Para Faraó não acontece, para Abraão não acontece nada. Mais adiante, Deus fala assim para Abraão: tua descendência vai ser escrava em terra estranha por 400 anos. E eu vou tirar eles depois. Não era plano de Deus, o povo de Deus escravizado no Egito. Ele entregou a mulher, aquela que ia gerar a descendência, na mão de Faraó, para se beneficiar, para ser protegido, para não se expor à morte, para não correr riscos. E o que Deus fala agora? Os filhos vão ser escravos. Então o Senhor levanta homens. Comece, o Senhor chama mesmo. Levanta, vou te levar para outro lugar. Sai dessa igreja, vai para lá. Vou começar algo com você. Vamos remir a terra. Só que vai chegar um momento que esse homem vai ser exposto em terras de fome, em que você vai ser colocado em lugares onde falta. E aí esse homem se move em direção à provisão. Não em direção a propósito, a provisão. E todas as vezes que eu saio do lugar que o Senhor me colocou e me movo em função da terra, eu me torno escravo daquilo. Querido, você fora do teu lugar, você escraviza a geração seguinte. Fora do teu lugar, você gera escravidão em alguma área da vida. Todo mundo fora do teu lugar pode fluir em poder, mas perde a autoridade e gera escravidão. Satanás era lindo no céu. Satanás vivia num lugar arriscado demais. E o Senhor tem falado muito isso comigo, tem lugares arriscados, que homens muito corajosos têm que querer entrar. Lembra a função do sumo sacerdote? Eu fico pensando, mas eu não queria ser sumo sacerdote, acho que mais nunca. Porque ele era o cara da sociedade de Israel. O top da sociedade era o sumo sacerdote. Ele, as pessoas olhavam e falavam: ele é mais que todo mundo em Deus. E era mesmo. Mas ai dele, se na hora de entrar naquele lugar, no Santo dos Santos, tivesse uma sujeirinha na roupa, se suasse, se tivesse pecado. Isso era Satanás. Satanás era feridor de medida. Sabe o que era isso? Deus estava dizendo assim: quer saber o que é certo? Olha para ele. Quer saber o que é bonito? Olha para ele. Quer saber o que é glória? Olha para Satanás. Isso era Satanás. Resplendor máximo da glória de Deus. Mas esse lugar, esses lugares altos, eles são perigosos. O perigo é quando você se dá conta daquilo que está em você. Quando você está falando: nossa, como é bonito. Nossa, como é grande. E aí você começa a correr riscos. Quando você se olha. Por isso que existe uma lei, de novo, leis são proteção, querido. Existe uma lei no povo de Israel de não conte o exército. Vocês lembram disso? Não enumere o seu exército. E Davi, quando enumera instigado por Deus, porque Deus queria julgar o povo, vem praga. Porque o que era enumerar o exército? Era, nossa, como é grande, né? Enquanto que Deus queria, confie que o que tem é suficiente. Porque se você conta, você começa a colocar a tua capacidade e a tua confiança no exército. Não enumere teu exército. Não enumere tua conta corrente. Não enumere tuas economias. Porque quando você faz isso, você está colocando a tua esperança e a tua fé naquilo. E aquilo traz praga e maldição. Então o que Deus estava falando com Abraão sobre a terra era: você vai liberar uma semente santa, você vai limpar a terra. Mas Abraão troca o lugar. Porque o lugar de remissão, querido, ele custa o risco da própria vida.
Então ele coloca ela na frente. Me proteja. E assim é a igreja do Senhor. Homem se relacionando com a noiva como uma irmã. E não como quem está à porta. Então ele gosta da honra. Nós gostamos da honra da posição. O anjo da igreja. Sim, querido, o anjo da igreja vai às vezes comer pouco para alimentar os filhos. Talvez porque Abraão nem tivesse muita expectativa de ter um filho natural. Ele não tinha. Ele não tratasse Sarai, como aquela que ia gerar. E não a protegesse, não a guardasse. Então ele se move e entrega o que ele tinha de valor. Fora do teu lugar você não flui. Fora do teu lugar você não cumpre propósito. Satanás sai do lugar dele. Ele cai. O que acontece com Satanás quando ele cai? Ele sai de lugar. Só isso. Continua com os mesmos atributos. Ele só sai de lugar. É lançado na terra. E aí ele está passeando sobre a terra. E aí Eva sai do lugar dela, que era de ajudadora, para ir falar em nome da terra com Satanás. E a história de Eva, e Eva até ali não era Eva, era varoa. E Eva, na verdade, quando Satanás abre a primeira palavra para falar com ela, tinha que falar: é com meu marido. Eu sou ajudadora. É com ele que você fala. Eu vou chamar ele para você. Ele sabia que não adiantava ir em Adão, ele vai em Eva. Satanás não fala com Adão. Porque Adão tinha conhecimento que Deus deu a ele. O que Eva tinha veio de Adão. Tem princípios, tem coisas, querido, que quando você prega, as pessoas se arrepiam. Você está maluco? Não, eu não estou, é Deus que é maluco, porque Ele escreveu. E a minha não mudou ainda. Porque se você entrar hoje em alguns lugares e disser homossexualismo é pecado, vão olhar para você como um ET. Você está maluco? E você vai dizer o que para ele? Não, está escrito. É pecado, querido. É tão errado como uma série de outras coisas. Só que se Deus disser assim para você: mulher, cuide da tua casa. Marido, vá cuidar da provisão. Esses são os lugares que eu dei a vocês. Você está maluco? Não, não estou maluco. É a mesma coisa. A diferença é que moralmente a nossa sociedade se moveu nessa direção. E nós nos movemos de acordo com a terra. Primeiro que nós nos movemos no mesmo consumismo da terra. Nossos padrões de vestes se mudaram como os da terra. E eu não estou falando sobre cultural. Eu estou falando sobre a necessidade de ter coisas que a terra determinou que tem que ter. Nós nos movemos com a terra. E aí nós pegamos a nossa esposa e entregamos ela para também entrar no Egito. E ser seduzida e tocada e usada por Faraó. Para que eu receba o que eu preciso receber sobre a terra. Enquanto chamado do Senhor, você vai andar por onde eu te colocar. E eu vou cuidar de você. E nós abrimos isso. Tiramos as coisas de lugar. Eva sai e Eva tem uma necessidade. Eva olhou e a fruta era gostosa. Eva queria fruta gostosa. Era boa de se ver, era agradável para dar conhecimento. Tentações no coração de Eva, coisas que Eva tinha aqui dentro. E ela cede. Sai do lugar dela e cede. Aí tem Adão. Porque se só Eva come, Eva, você vai morrer. Só isso. Tua carne vai morrer. Porque Satanás precisa tocar em quem? Na cabeça. O que derruba o mundo é Adão, não é Eva. Os olhos de ambos só são abertos. A Bíblia diz: e comeram, e os olhos de ambos foram abertos. Só foram abertos quando Adão comeu, não quando Eva comeu, porque ela não tinha autoridade sobre aquilo. A terra não foi dada como autoridade para ela. Nossa dificuldade de entender esse lugar, às vezes, de homem e mulher, é porque a gente fica tentando entender que homem tem mais valor para o Senhor do que mulher. Não é isso. O que o Senhor diz é: aqui no céu não tem homem e mulher. Aqui no céu é tudo filho. Filho, 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 filho. Na hora de mandar para a terra, eu mando Adão. Eu formo alguém e dou para ele o gênero masculino. E é só isso que existe sobre a terra. Só isso. E esse homem está lá trabalhando, dando destino para as coisas, dando direção. Então ele vai nomear os animais. E a Bíblia faz questão de dizer: e todo nome que ele deu, assim foi. O que Deus está dizendo para ele? Você quer chamar peixe de barata? Chama. E vai ser. Porque você tem autoridade para isso, Adão. De repente Deus olha do alto. Deus está lá descansando. Está tudo certo com a terra. E ele está andando. Ele olha e fala assim:
Não é bom ele ser sozinho. Não é bom que o homem seja só. Eu vou fazer uma ajudadora para ele. Eu vou fazer alguém para ajudar ele. Entendeu quem é a mulher? E aí ele pega mais um filho do céu e fala, eu vou formar um gênero que o complete. E os dois vão ser um diante de mim. Quando o Senhor olha do alto, Ele não vê você e Ele vê um que cumpre um propósito. Quando consegue cumprir o propósito? Quando cada um fica no seu lugar. Quando eu consigo entender. Você acha que Eva tinha crises de feminismo? Não tinha nada disso. Porque ela não tinha referências na terra para tocar isso na mente dela. O problema é que nós nos movemos pela referência do Egito. Porque nós andamos pelo Egito, ao invés de tocar. Ao invés de entrar para liberar, nós nos lastreamos pelos marcos do Egito. Pelas bases que eles estabeleceram. E a nossa mente começa a entrar em crise. E tudo que a gente consome na televisão, desde uma pequena coisa até a outra, está influenciado por Satanás tentando quebrar os nossos princípios para que a gente o corrompa. E onde que está a escravidão nisso? Na geração seguinte. Porque quando você desce ao Egito, você recebe. Então a minha mulher começa a sair de casa para trabalhar fora. Porque a minha mãe não tinha nem carro, mas agora eu tenho que ter 2. Por necessidade. Que necessidade que existe hoje que antes não existia? Me explica. Eu preciso entender. Não existe. Nós nos lastreamos pelo Egito. Essa é a verdade. Satanás cria todo ano coisas novas e eu me lastreio que eu preciso ter também. Porque os meus amigos do trabalho têm e os outros eu preciso ter. E eu não estou nem falando sobre situações que são culturais e que o mundo muda. Segurança, o mundo mudou. Mas eu estou falando de coisas que nós começamos a ser influenciados lá de fora. E aí nós, para podermos atender a isso, nós não conseguimos mais andar na terra que o Senhor deu. E a gente desce para o Egito. Então agora, eu fui criado pela minha mãe dentro de casa. Ela que me dizia o que pode e não pode. Ela que fazia meu lanchinho da escola. Ela cozinhava todo dia. Agora não mais. Agora minha mulher vai trabalhar. Porque as coisas mudaram, eu preciso de ajuda. Ela trabalha, ela traz salário no fim do mês. Os bezerros chegam. Chegam todas as recompensas de entregar minha mulher ao Egito. Chegam. O Senhor fala, mas os filhos vão ser escravos. Escravos de um ensinamento errado. Escravos da falta da mãe do lado, todos os dias. Entregue a escola, entregue a babá, entregue uma série de coisas. E a escravidão é perpetuada dessa forma. Todas as vezes que eu me movo em função de necessidade, eu estou barganhando com o mundo, comida, provisão, alimento, em troca de entregar algo de valor a Ele, de entregar os princípios a Ele. Fora do nosso lugar a gente não gera, não adianta. Você pode comer muito bem. Querido, o Senhor que chamou é o Senhor que garante. E o problema não é não poder voltar, é que a volta é difícil, mas é possível. Mas é dolorosa. Voltar é doloroso. Voltar custa às vezes. Custa ir se desligando de coisas, custa ir desligando coisas em casa, agora não vai dar mais para ter isso, para fazer isso, mas eu vou voltar para a terra que o Senhor deu. Eu vou estabelecer de novo os princípios que o Senhor tinha sobre a minha casa. Porque a única forma de eu cumprir propósitos, querido. No Egito você não cumpre propósitos, você só desfruta. E você pode falar o quanto você quiser sobre os teus filhos e ensinar de Jesus para eles. O Senhor não nos chamou para sermos felizes sobre a face da terra. Esse não foi o chamado de Abraão. O chamado de Abraão é vocês vão limpar a terra. E o ensino errado gera filhos mimados. Por isso que os espias, que nem era Deus que mandou, aquilo foi Moisés na incredulidade dele. Depois você lê, acho que tem Deuteronômio 1 ou 2. O povo que pressiona Moisés e fala, vamos mandar espia. E Moisés está com medo e fala, tá bom, vamos mandar espia. E aqueles espias estavam esperando, sabe o quê? O que aqueles filhos estavam esperando? Terra prometida. Terra que emana leite e mel. Desde que eles saem do Egito, um povo que foi colocado no Egito por causa de um desejo de desfrute do pai. Quando ele sai do Egito, ele sai falando para Deus, cadê a terra? Cadê a terra? Cadê a terra? Deus falando, não, não é assim. Eu trouxe vocês aqui para a gente ficar junto, para a gente se relacionar. Eu vou ensinar os meus mandamentos a vocês.
Isso, cadê a terra? Cadê a terra? Cadê a terra? E murmura, era melhor voltar para o Egito, porque esse negócio de igreja, eu vim para cá, agora está tudo lascado. Agora as coisas não dão certo. Igreja é lugar que dá certo, não é? Igreja é lugar da bênção, da vitória. Oh, miséria. É lugar da vitória, a igreja. E aí você se depara com o Senhor, e era Deus no Egito, não era? Fazendo cair pão do céu. Você imagina coisa louca? Cair pedaço de pão. É doido. Era Deus que estava ali. Eles não queriam Deus. Eles queriam a bênção, a vitória. Me dá a palavra. Deus fala, vocês querem? Quero. Tá bom, então entra. Nem coragem para entrar eles tinham. Mandou espia para ver. Sabe o que os espias falam? Você é louco. Olha o tamanho deles. Deus fala, vocês não estão prontos. Não tem como você entrar lá com cabeça de egípcio. Não tem como você desarraigar. Porque a terra foi dada aos filhos dos homens mesmo. Essa terra toda é nossa, é minha como filho. Eu tenho que entender no Senhor que pedaço dela eu vou governar. Mas ela é minha. Foi me dada por herança. Mas eu só tenho coragem para entrar nela quando a minha mente foi mudada. E eu tenho mente de filho e não mente de egípcio. Eu tenho uma mente que não está mais andando e olhando aqui, mas está olhando aqui, Senhor, para que lado é? É para lá. Agora vira para a banda do Oriente e vai para cá. E a comida está comendo solta lá fora. E eu estou passando fome aqui. O Senhor não está passando fome não, você está comendo maná. Estou comendo maná, glória a Deus. Senhor, eu vou morrer, a gente está ficando velho. Não vai morrer não, você vai entrar. Mas a cabeça do Egito não permite isso. E as consequências vão mais longe, porque a gente ensina os nossos filhos padrões que eles vão repetir inconscientemente lá na frente. Lembram de Ló? Ló está andando com Abraão. Chega uma hora que eles começam a brigar, porque não era para estar junto. E eles começam a ter, os pastores deles começam a brigar, porque a terra é pouca para tanto rebanho. E aí Abraão vira para Ló como um filho do irmão dele que morreu. Fala, ó, escolhe para onde você quer ir, eu vou para o outro lado. Não vamos brigar não. Pode escolher. Aí a Bíblia diz que ele olhou para o vale de Estaol, uma coisa assim. E quando ele olha, ele vê aquele lugar verde, bonito. E diz que ele olha e fala assim, é igual as campinas do Egito. E ele vai para lá. E mais adiante, você vê Abraão tendo que resgatar Ló, que se tornou escravo naquele lugar. Sabe por quê? Porque a visão de Ló do que é bom estava lastreada pelo que ele conheceu no Egito. Então para ele bom era o que ele aprendeu no Egito. Aquela terra parece as campinas do Egito, é coisa boa. Mas onde foi que Abraão ensinou para ele que aquilo é coisa boa? Quando Abraão se moveu e começou a entregar valores. Sabe quando os teus filhos vão começar a olhar lá na frente na vida deles e começar a procurar um marido e uma esposa pensando em valores do mundo, embora você possa estar dentro da igreja, porque ele viu você fazendo isso, dando glória a Deus, mas negociando os princípios em função de provisão. Seus filhos se tornaram escravos de um ensinamento. E lá na frente Abraão tem que ir lá e resgatar sob o risco da própria vida, por causa dos seus comportamentos. Cara, você pode orar, falar o que você quiser com Deus, dar oferta, abençoar os outros. Se você não estiver andando em cima de princípios corretos, você não gera. A tua semente, o teu pão, ele fica só nesse nível, só nessa geração. Só aqui no ventre. E o Senhor tem que falar, eu tenho que pegar a próxima geração e tentar começar algo nele. Porque eu estou andando, mas estou andando fora de princípios. O Senhor não quebra princípios. Jesus não morreu na cruz para me dar uma vida boa. Jesus fez duas coisas basicamente na cruz. Primeiro, o Senhor tomou a autoridade de Satanás e me deu possibilidade de acesso ao Pai de novo. E com isso Ele me garante salvação. Eu posso voltar ao Pai. Eu posso voltar para o Pai. E Ele fez uma outra coisa. Quando Ele tomou a chave do diabo e pegou a autoridade, Ele falou, agora você pode governar a terra de novo. Vai. Sabe o que Jesus fez? A mesma coisa que Moisés fez. Jesus foi o primeiro apóstolo, o apóstolo da nova aliança. Jesus foi o primeiro. E Moisés, o apóstolo da velha aliança. O enviado com as leis na mão. Jesus vem com as leis. Aqui. Está aqui agora, não está mais aí no papel. Então Jesus chega, anda no meio do povo, falando, vai vir libertação. Liberta meu povo, liberta meu povo.
E no finalzinho, e Satanás não liberta, não solta, não solta, não solta. No último dia, Jesus pega o cordeiro, pendura numa cruz e fala para a gente, todo mundo que passar o sangue do cordeiro na ombreira da porta, o anjo da morte não toca mais. É o que Jesus fez. E eu passo o sangue de Cristo em mim. E pronto. A morte não me toca. Amém? Amém. Ele fala agora, bora sair do Egito? Vamos. Pega o que você tem aí e vamos embora. Tudo. Tuas riquezas, teus filhos, e você vai para longe do Egito. São as 3 coisas que Faraó quis segurar. Não vai muito longe, deixa as crianças, deixa o dinheiro. Não, você vai levar tudo. Você vai se distanciar, você vai romper. Se fosse há 40 anos atrás, você vai vender a televisão da tua casa, você vai queimar suas calças. Não era assim? Então é isso que você vai fazer, você vai para longe do Egito. Fica longe de lá. Teus filhos, traz também. Não adianta você estar na igreja e seus filhos estão perdidos. E teu dinheiro também. Quando o Faraó fala, deixa os rebanhos, ele fala, não, eu não sei o que Deus vai querer. Vai que ele quer todo o meu dinheiro. Eu tenho que levar também. Mas não é vai e na hora da fome eu volto para o Egito com algumas coisas e algumas culturas. Não, vai com tudo. Então nós vamos. Passou o sangue na minha cabeça, anjo da morte passou, vamos para o Egito. Vamos para o deserto. Sabe o que é deserto? Não tem nada. O que eu faço agora, Deus? Vamos relacionar. Eu trouxe você para a igreja para você me conhecer. Para você andar comigo. Para você ter um pai para cuidar de você. Para isso que eu fiz a tal da igreja. Não é para você ser feliz. Felicidade você vai encontrar quando você descobrir para que você foi feito. E você perceber que eu supro tudo aquilo que está na tua essência, você vai ser pleno. Você vai poder estar na cadeia e feliz igual Paulo. Eu estou feliz porque os soldados estão se convertendo. E Paulo descobriu que ele foi feito para pregar. Pronto, ele é feliz, ele não está sendo hipócrita, ele é feliz. Hipócrita é quando a gente diz, não, o Senhor habita em mim, e nós temos que pregar para o mundo. É mentira, você nem descobriu isso dentro de você ainda. Você está repetindo o que o pastor está falando. Deus não tem problema com pecado, Ele tem problema com hipocrisia. Você viu Jesus apontando o dedo na cara dos outros? Pecadores, sujos, nunca. Ele fala, hipócritas. Esse é o problema do Pai, hipocrisia. O problema de Deus com o pecado é simples, muito simples. Se arrependeu? Está perdoado. No dia seguinte, Senhor, mas eu fiz. Ele fala, do que você está falando? Do pecado, eu não lembro. Do que você está falando? Porque a Bíblia diz que ele jogou no mar do esquecimento. Ele esqueceu, ele não lembra mais. Ele não tem problema com isso, ele tem problema com o hipócrita. O que se apresenta com sorrisos, com voz doce, calma, mansa. Oh, pastor, o que eu posso ajudar? Ah, cobra. Se rasga, meu filho. É suas vestes rasgadas que eu quero, não são seus sacrifícios de holocaustos. Então ele tira aquele povo do Egito, e nós saímos agora, saímos do mundo. Vamos embora para Canaã, caminhando, eu vou para Canaã. E quando eles chegam aqui no meio, no dia seguinte não tem carne. No Egito tinha carne, Deus falou, tinha, mas eu preciso desintoxicar vocês. Vocês precisam me conhecer. Vocês conhecem o que teu pai contou para vocês. E o pai do teu pai, o pai do teu pai contou. Ah, tem Deus, Deus de Abraão, Abraão velhinho, teve o filho, tentou matar, ficou doido, queria matar o menino, ressuscitou o menino. Tudo é história, você conhece histórias sobre Deus, doutrinas que te foram passadas. Deus fala, não, você tem que me conhecer agora aqui. E quando você estiver pronto, não pronto aqui, pronto aqui. Quando Josué poder tocar na tua intimidade, te circuncidar, e você vai sangrar e vai doer, mas quando ele te circuncida, você ganha o sobrenome Abraão. Você só faz parte da família de Abraão quando você é cortado por ele. Quando ele pode pegar a tua intimidade na mão. Homens velhos tirando a roupa e colocando na mão de Josué. Corta com uma pedra. Imagina ele afiando aquela pedrinha do lado e cortando. 3, 4 dias de dor, sem anestesia, sem nada. Doeu. Esse homem tocou na minha intimidade que ninguém nunca tinha tocado. Esse homem entrou em áreas da minha vida que ninguém viu até hoje, escondidas. Porque a gente vai crescendo e aí nem os nossos pais veem mais a nossa intimidade. Não é assim? Tua mãe e teu pai te vê sem roupa quando era criança. Você vai crescendo e quanto mais você cresce, mais a tua intimidade vai se fechando e se resguardando. E o Senhor fala, não, para ser filho, vai ter que expor a intimidade agora. Depois que expôs, curou, está pronto, tá, agora são filhos, atravessa o Jordão. E mesmo assim, chega lá, a terra não está limpa. Ela está suja.
Mas eu fiquei tanto tempo na igreja, fiz as campanhas da vitória. Agora eu virei filho. Mas eu vou chegar, a terra ainda vai estar suja? Vai. Porque o que eu coloquei em você foi uma capacidade de arrumar o que Adão fez. Não foi um presente. E quando você chega nesse lugar de entendimento de filho, a tua cabeça já mudou. E você já não olha mais com relação à terra que eu vou desfrutar. Teu entendimento já é geracional. Os meus filhos vão comer. Eu preciso limpar muito bem. Por isso que quando eles vão entrar, o Senhor fala: tire todos os moradores, não façam amizades com eles, não se vinculem aos costumes deles, à cultura, tira tudo, porque senão os teus filhos vão cair nisso lá na frente. O teu chamado não é para uma terra que tem leite e mel, é para uma terra que tem capacidade de gerar isso. Que terra é essa? É lá. Só que eu não vou para lá como um pedinte, com um pratinho na mão. Eu vou para lá com uma autoridade para falar: sai daí, diabo, esse lugar é meu. Sai. Eu vou tomar esses lugares. Eu vou me apossar deles. Mas o começo disso começa com os princípios que Deus estabeleceu, com as verdades que Ele estabeleceu, que não mudam. O Senhor não muda. Eu posso estabelecer um ministério e ter relativo sucesso naquilo que Deus tem para mim, sem corrigir coisas? Pode. O problema é que o teto fica baixo. Sabe por que o teto fica baixo, querido? Porque o desejo que o Senhor tem comigo e com você é que nós sejamos como Satanás. Que olhem para mim e vejam o brilho dele. O Senhor precisa restaurar todos os lugares caídos. Tem 2 tipos de homens só que a Bíblia busca na Bíblia, que Deus busca na história. Só 2. Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque o adorador caiu. E o Senhor quer restabelecer esse lugar. Então eu busco adoradores. Satanás caiu. E depois o intercessor da terra, que era Adão. Você vai lá e sobre a terra vai gerar os filhos. Caiu. Aí o Senhor fala: eu busco intercessores, eu busco alguém para cobrir a brecha. E não achei ninguém. Várias passagens sobre isso. Deus buscando intercessores. Porque Adão caiu e ele precisa restabelecer esse princípio. Gabriel não caiu. O proclamador, aquele que vem para trazer do céu, ele continua vindo. O Senhor continua vindo no espírito de profecia e trazendo do céu. Mas a adoração e a intercessão agora elas acontecem aqui. Isso nos foi delegado para colocar as coisas em ordem. E o nível de brilho que o Senhor pode colocar sobre a minha vida reduz consideravelmente. Porque quando o Senhor coloca um selo sobre a minha testa, para que o mundo olhe para mim para tirar o padrão, e a luz bater aqui, o Senhor vai ver tudo. O mundo vai ver tudo. O bom e o ruim, o certo e o errado. E por isso o Senhor às vezes tem que reduzir um pouco da glória e falar: eu não quero que vejam coisas que você não quer tirar. Por isso a luz não brilha do jeito que era para brilhar. Por isso você não entra por completo. Por isso você tem palavras de que você é profeta desde a sua infância. Por isso você fluía quando era criança e depois que se tornou adulta, morreu. Acabou. Porque tem muita coisa suja que você não se permite ser tocado, que você deixa escondido. Por isso que muitos nem sabem direito o que são. O que Deus me fez? Porque Salmo 139 diz que tem um caderninho lá no céu. Está escrito o que eu vou ser, e o que eu sou, e o que eu vou fazer. Mas isso eu descubro no Pai. Em um Pai. Em um homem. Que o Senhor usa para dar destino sobre a minha vida. Quem não tem isso, querido, esquece todo o resto. Sem Pai eu não tenho destino, eu não tenho sobrenome. O Senhor precisa romper com a paternidade passada e começar sempre um pai, para que dê destino aos filhos. E começa com ele se desvinculando, quebrando todos os princípios errados que foram trazidos para a sua vida. Mas custa, dói muito. Se desvincular daquilo que te dá prazer. Pequenas coisas que agradam a tua carne, que você vê desde pequeno como certas, para você romper com isso. Para você deixar de fazer. E para você abandonar coisas que podem te custar um risco muito alto. Meu Deus, mas se der errado, sabe o que você faz nessa hora? Você fecha o olho e pula. Seja o que Deus quiser. Tem coisas que o Senhor não vai vir facilitando o caminho, amolecendo, mas Ele está esperando, Ele está torcendo. Pula, pula, pula. A hora que você pula, Ele te pega e fala: eu estava aqui te esperando. Ele fala: por que o Senhor não falou antes que ia me pegar? Eu estava lá agoniado. Ele fala: porque não ia ter a mesma graça. Quando você se move por fé, é diferente.
Deus honra a tua fé, querido. Deus honra quando a gente se move em cima do que é certo, porque é certo, ainda que isso custe a minha vida. Isso é não negar a Cristo. Não negar a Cristo não é perguntar se é crente ou falar não, não sou. Isso é fácil, eu sou crente. Não negar a Cristo não é não esconder a Bíblia. Isso também é mais fácil, às vezes para alguns um pouco mais difícil. Não negar a Cristo é sustentar aquilo que eu creio ser certo, ainda que me custe a vida. Em qualquer nível. Eu vou abrir mão de tal coisa porque prejudica a minha casa, a minha família, e o Senhor diz que é errado, ainda que custe minha vida. E se eu não conseguir pagar, eu vou pedir ajuda para os outros. E se eu não conseguir morar, eu vou morar na casa de não sei quem. E se eu não conseguir, o Senhor vai cuidar. Mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. O problema é que seus parâmetros ainda estão atrelados aos padrões do Egito. Você não vai conseguir entrar nesse lugar, porque o teu padrão de certo e errado já está distorcido. Por isso que o Senhor não tratou o povo dentro do Egito para tirar eles prontos. Porque Deus podia ter aproveitado aqueles anos todos, eu vou tratar vocês aqui. E quando vocês saírem, vocês estão prontos para entrar na terra. Deus fala, não posso. Porque aqui vocês ainda estão fluindo debaixo de uma paternidade errada. Sabe qual era a paternidade que fluía debaixo deles? Faraó, não Abraão. Quando José chega no Egito, a Bíblia diz que Deus colocou Josué por pai de Faraó. Por isso que toda a nação não passou fome, cresceu e enriqueceu, porque a paternidade que fluía e liberava bênção, ainda que o povo tivesse em pecado, os egípcios, corruptos, idólatras, mas o pai que liberava sobre a casa era José. Então a Bíblia diz, ele foi colocado como pai de Faraó no mundo espiritual, então ele libera comida. Sabe um pai que é rico, um filho que não presta, vagabundo, usa droga, mas tem dinheiro à vontade? O filho vai ser julgado, mas ele come da paternidade que está sobre ele. Isso era José no Egito. Aí a Bíblia diz em Êxodo 1 que aquele faraó morreu, José morreu. Levantou-se um novo faraó no Egito que não conhecia a José. Levantou um faraó que não conhecia o pai. Ele rompeu o vínculo com a paternidade que trazia provisão. Ele se torna o pai. Um pai que não teve pai escraviza os filhos, como Nimrod fez, o neto de Noé. E ele começa a escravizar os filhos. Colocar eles para trabalhar em função de si. Colocar eles para ofertar para a igreja ficar maior. Colocar eles para fazer campanha para a gente poder construir tais coisas. E vamos lá, carrega bloco, vamos levantar a pirâmide. E vamos levantar. E o Senhor não podia entrar ali, tratar ali dentro com eles, porque o pai daquela terra agora era Faraó. A autoridade está sobre ele. E por isso que os pais, a Bíblia diz que quando Josué vai circuncidar os filhos, ele fala, ele teve que circuncidar, porque os pais daqueles homens não fizeram isso quando eles eram crianças. Circuncisão aconteceu no 8º dia. Os pais não fizeram. E por que esse princípio foi perdido? Porque antes, a paternidade de Abraão foi passada para Isaac, para Jacó e para José. José era o primogênito da graça, o que foi colocado ali no Egito. Eles ainda estão debaixo daquilo. Quando José morre, esse pai assume, o vínculo é cortado. E eles perdem. O que eles vinham arrastando de um pai para o neto, para o bisneto, eles perdem. Não existia mais autoridade para debaixo de Faraó circuncidar pessoas. Porque Faraó teria que se colocar debaixo de Moisés e ele não se coloca. Então eu preciso tirar vocês dessa casa e levar vocês para uma outra casa. Para agora ensinar desde pequeno o que teu pai não ensinou. Circuncidar e poder entrar nesse lugar novo. Poder ter autoridade para entrar nesse lugar novo. Por isso que ambientes têm que ser mudados. Por isso que Abraão não pode ser gerado no Senhor na casa do pai dele. Você tem que sair, porque a autoridade que está aí é a do teu pai antigo. E ele é idólatra, ele faz ídolos. Por isso você tem que sair. É uma questão espiritual. Às vezes o Senhor transforma isso em natural. Ele nos arranca. Por que Deus lança isso como um princípio já para Adão? O homem unir-se-á com sua mulher e deixará a casa do teu pai. Deus faz questão de dizer, sai da casa do teu pai. Porque senão você não tem autoridade sobre o que vai ser gerado. A autoridade é de quem está na cabeça da casa. Deus se move por princípios. E não importa o desejo do teu coração. A gente tem mania de querer se relacionar com Deus na nossa emoção.
O Senhor me ama, o Senhor conhece o meu coração. Você sabe, Senhor, que eu desejo. E não tem, na hora que der, eu vou fazer. E Deus é bom. Você acha que Deus vai brigar comigo? Deus é bom. E ai de você ir lá apontar o dedo e falar, cara, você está errado. E o Senhor não se agrada. Ah! Deus é bom. Deus é amor. Porque você quer se mover com Deus na emoção. Você não quer Ele na emoção na tua vida. Você não quer que Ele vá chorar com você quando você não consegue botar comida em casa. Você quer que Ele dê dinheiro. Ninguém vai buscar Deus, chora comigo. Não, Senhor, cadê o emprego? É assim que você vai. Mas Ele vira para você e fala, é isso mesmo. Eu sou um Deus prático. Eu sou um Deus de conversa. A prostituta caiu aqui. Eles queriam me apedrejar. Vai, não peca mais. Entendeu? Só isso, só isso. Vai, não peca mais. Está ajeitada a vida. Só que na hora da gente se relacionar com o Senhor, a gente quer fazer pela emoção. O Senhor conhece o meu coração, grande coisa. Ele conhece o coração de Satanás. E Satanás não vai para o céu. Você vai? Porque não basta isso, querido. Basta o que eu faço com o que eu sei que é certo. Eu sei que o meu Redentor vive, eu não sinto. Ele não se mexe aqui. Ele fala face a face. E ele fala para a direita, é para a direita, para a esquerda, é para a esquerda. Isso é errado, para de fazer. Parei. É no entendimento. Isaías diz, para que saibais, creais e entendais. Esse é um processo do Senhor. Eu sei que tenho que fazer. E eu sei quando eu leio, eu sei quando Ele fala, eu sei quando Ele manda um profeta, eu passo a saber. O segundo processo é, eu creio. É do Senhor. E só depois de me mover no saibais e creais é que eu entro no âmbito de entendimento. Hoje eu entendo. Nossa, como é verdade isso, eu estou vivendo isso. Entendimento. Mas esse entendimento não vai vir antes de o conhecimento passar pela fé, pela prova da fé. Sabe quantas vezes você já ouviu coisas aqui muito parecidas com isso, que eu só prego a mesma coisa, e você já ouviu várias vezes a mesma coisa, e eu não me movo. Sabe por quê? Porque eu não entendo. E como o meu centro de certo e errado está aqui e não lá, se aqui não concordar e não fizer muita lógica aqui, eu não faço. Porque quem governa a minha vida é aqui. O nome disso é idolatria. O meu Deus mora aqui dentro. O Senhor fala, não. Soube. Creia e faça. E aí você vai entender. Deus não pula essas etapas. Deus não quebra princípios, querido. Por mais triste, doloroso e mimado que você seja, mas Senhor, tem coisa que você vai ter que entender em Deus, com o tempo, e Deus faz o que Ele quiser, mas o que você não pode é se esconder atrás de coisas, por causa da necessidade da terra. Não se encoste em Eva, porque ela saiu do lugar dela, ela se moveu para ouvir Satanás. Fica no teu lugar, meu filho. Eu arrumo ali a hora que tiver que arrumar, mas se mantenha no teu lugar. Não ceda para ficar no meio do caminho. Eu estou um pouquinho perto de Eva para ela não ficar triste, mas o meu lugar é aqui, Senhor. Eu, com Satanás eu não converso, ela que bate papo com ele. Eu estou no meio do caminho. Cara, não cede. As coisas que o Senhor colocou como princípio na tua vida, não ceda. Não entregue o governo. O governo é teu. Em cada etapa da tua vida, em cada propósito, em cada direção que Ele deu. Um caído, encostado em outro caído, ele vai cair também, é igual dominó. Um vai apoiando no outro. E Satanás não é besta, ele não vai querer esperar a terra encher de gente para ter que contaminar todo mundo. Ele vai logo no topo. Se eu pegar Adão, eu pego todo mundo. Se eu pegar Davi ou Saul, eu pego todo mundo. Se eu pegar Jesus, eu pego todo mundo. Ele não precisa. O grito de Golias, dá-me um homem. Jesus sobe lá e fala, estou aqui. Jesus vai sozinho lá para cima. Nem Deus vai com ele. O Espírito Santo pegou ele, levou e falou, está aí, ó. Te vira aí com o diabo. Ah, come. Eu estou com fome. Ele estava com fome. E jejuou 40 dias e teve fome. Eu estou com fome, me dá comida. Pai, aí vem Satanás. Está com fome? Estou. Quer comida? Está escrito. E não estou sentindo. E não, tadinha da minha carne, ela quer só um pedacinho de pão. Está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. Não importa a minha emoção nesse momento.
o meu corpo vai ser entregue para ser queimado se necessário, para que em mim o Senhor possa brilhar através das tuas verdades, dos seus princípios, e que eu possa cumprir o propósito que Ele sonhou para mim um dia, enquanto eu me manter no está escrito e não no estou sentindo. Não interessa o que eu estou sentindo. Deus é um Deus emocional. Deus tem emoções. Jesus chorou. Ele sabia que ia curar o Lázaro e ele chorou, porque tem emoção. Jesus ficou triste. Pedro, ora comigo, eu estou triste, Pedro. Ele ia ter as conversas dele, chamava só os 5 mais perto. Vamos ficar junto comigo. Jesus é emocional. Ele não se permite governar por emoções. O governo dele é: eu só faço o que vejo meu pai fazer. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu não faço o que eu estou sentindo vontade. Os gregos vêm e falam: a gente quer conhecer Jesus. Antes dele ser crucificado, vem os gregos, o povo da sabedoria, o povo respeitado, a única nação que Roma não destruiu e dominou, porque até Roma admirava o povo grego. E eles vêm agora, os bam. A gente quer conhecer esse tal de Jesus, diz que ele é muito sábio. Queremos ouvir um pouco dele. Aí Filipe vai falar com Jesus: os gregos querem te conhecer. Jesus faz assim, lá. Não, vamos para a cruz. Não vamos. Eles querem me reconhecer, eles querem vir falar o quanto eu sou bom. Não, eu vou para a cruz, eu vou cumprir o que eu tenho que fazer. Jesus, pai, está doendo, pai. Tira eu daqui. Está doendo muito, pai. Eu estou angustiado. Mas faz o que o Senhor tem que fazer. Não ouve meu coração, não. Seja feito o que o Senhor tem que fazer. Chorando. Você acha que Deus vai pedir menos para você do que pediu para Jesus? Ele pode não te pedir cruz. Aquela. E aquela, filho, durou poucas horas. 6 horas mais ou menos. O problema é que a tua às vezes vai demorar 2, 3, 4, 5, 6 anos. Porque ele não te mata de uma vez. E você é forte, você custa morrer. Você luta para morrer e ele tem que ficar apertando para te matar. E você resiste, você segura, você está sempre segurando um pedacinho. Você não dá logo uma machadada e fala: corta tudo logo de uma vez, rasga tudo. Volta para a tua posição, querido. Fora da tua posição você pode comer muito bem, ser reconhecido e ter o que você quiser de poder. O que você não tem a autoridade para restaurar uma descendência que o Senhor conta com você. No dia que o Senhor estava no céu e falou: vou mandar esse filho lá para baixo. Todas as vezes que Deus está no céu e manda esse filho para baixo e um bebê está nascendo com aquilo, o Senhor está falando: esperança de que ele arrume, esperança de que ele arrume, esperança de que ele arrume, esperança de que ele me manifeste, esperança de que o mundo possa me ver nele. Isso é Deus mandando os filhos para baixo. E os filhos chegam aqui e tomam a cara do Egito, a cara do: eu vou ser feliz, eu vou construir, eu vou ter, eu vou fazer a minha casa. E ele fala: não é a tua casa, eu te mandei para fazer a minha. Mas como ele não tem um pai que faça isso, a chance dele também andar no erro, e no erro pior, é muito grande. Fica de pé, vamos orar, querido. Querido, eu queria abrir oportunidade para você, que precisa colocar coisas no lugar, que precisa alinhar coisas que você tirou do lugar, por necessidade terrena, por desejo do teu coração, por períodos de fome sobre a terra, e você se permitiu se mover do lugar que você tinha que estar em Deus, para lugares que a tua carne desejava, pelo medo, pelo que quer que seja. Mas se em algum momento da tua vida o Egito tem te movido e te tirou da posição correta, e te colocou em lugares que não são os lugares do Senhor, lugares que vão gerar escravidão para a tua descendência futura, que você se jogasse diante do Senhor. Não existe, querido, arrependimento, reconciliação com o Senhor sem humilhação. Procura na Bíblia, não tem. Satanás não sabe o que passa no meu coração e na minha mente. E ele só perde a autoridade quando eu faço isso publicamente. Por isso que Jesus perdoa aquela mulher e faz com que ela seja exposta. E aquilo é figura de uma igreja. Maria Madalena é figura de uma igreja que se vendia para prazer e deleite na terra. Vendia o corpo que foi dado para estabelecer, para ser estabelecido sobre a terra, para gerar filhos. Ela agora vende por prazer pessoal. Ela dá prazer aos outros para receber pagamento por aquilo. Isso é Maria Madalena. E um dia ela se arrepende, porque eles vêm com pedras, e pedra fala de lei, mandamento. Então eles vêm com Bíblia em cima de Maria Madalena. Prostituta, vai para o inferno, e começa a dar bibliada nela, pedras. Ameaçam jogar a Bíblia nela.
Jesus fala, não, você está arrependida? Estou. Vai e não faça mais. Sabe que Maria Madalena passa a ser depois dali? Mantenedora do ministério de Jesus. Ela é uma das mulheres que a Bíblia fala que bancavam o ministério de Jesus. Pagavam aquelas viagens. Ela passa a patrocinar a pregação do Evangelho. Essa mulher nem era adúltera ou prostituta, como dizem, por dinheiro. Ela já tinha dinheiro. Tinha fazendas, a Bíblia fala. Ela fazia para prazer pessoal. E o arrependimento é público. E Jesus tem que ser crucificado nu, semi-nu, diante de todo mundo. Isso nos expõe, isso começa a colocar para fora e abrir portas para que o Senhor possa tocar, para que possa colocar pessoas na minha e na tua vida para tocar em algumas áreas. Tudo é espiritual. A palavra tem poder. Direções que eu tomo têm poder. Atitudes têm poder no mundo espiritual. E o diabo é legalista, ele está com o caderninho de lei dele na mão e a Bíblia debaixo do braço. O diabo anda com a Bíblia debaixo do braço. Parece assembleiano, lembra antigamente? Ele anda assim, ó. Porque aí você faz alguma coisa, ele vai lá, está aqui, errou. Senhor, está aqui, ó. Errou. Aí o advogado está lá em cima falando, se arrepende, pelo amor de Deus, é a chance que eu tenho de ir diante do juiz, é Jesus. Se arrepende, confessa com a tua boca, se com a tua boca confessares, é isso que a Bíblia diz. Não é se aqui dentro falar, o Senhor conhece meu coração. Se com a tua boca confessares, então confessa. Aí você confessa, ele vai diante do Pai rapidinho e fala, ó juiz, está aqui, ó. E aí ele pega um pouco do sangue dele, passa em cima e fala, está pago. Esse aqui está pago. E o diabo volta com a Bíblia dele e vai andar. De onde você vem, Satanás? De rodear a terra. Com a Bíblia debaixo do braço. Esse é o diabo. Essa é uma manhã para você restabelecer lugares de onde você se moveu. Lugares que você não tem se movido, mas igual um bambu, você enverga em direção de Eva. E põe os ouvidos em Eva. E a tua Eva pode ser teu trabalho, pode ser teus relacionamentos, sua Eva pode ser teu dinheiro, pode ser um monte de coisas. Coisas que era para você governar, mas você cede pela tua emoção, você se entrega a ela. E quando Deus, filho, governe, meu filho. Ela está aí para te ajudar, não para definir direção. Ela não tem isso na natureza dela. Eu que fiz ela. Mulher, você foi feita por Deus? Sim ou não? Sim, deixa eu te contar. Quando Ele te fez, Ele não pôs em você a capacidade de destino. Entendeu? Ele pôs na outra metade do quebra-cabeça. Sabe um quebra-cabeça? Você olha, você vê uma imagem. Não tem um pedaço mais ou menos. É uma imagem. Se você tirar um pedaço daquilo, você tem um pedaço da praia ali e um pedaço de azul do mar, mas não é nada completo. O completo é os dois juntos. E quando os dois estão juntos, você não sabe onde um começa e onde o outro termina. Como é que você diz onde que esse quebra-cabeça começa e termina? Não tem. Porque é uma coisa só. Isso era o projeto de Deus para casamento. É uma coisa só. E você não sabe onde um começa e o outro termina, porque a autoridade de um termina num lugar, começa do outro. E ela é quem edifica a casa, não é ele. Você pode brigar o quanto você quiser dentro da tua casa. Quem leva paz e estabiliza a tua casa é tua mulher, não é você. Ela é quem tem autoridade para isso, não você. Ela é quem consegue edificar casa, não você. Está nela. Vai você administrar a compra do mês em casa. Tenta, meu filho, fazer isso. Tenta cuidar da despensa. Você não sabe, porque lá em Provérbios 30 e alguma coisa, ele fala, a mulher prudente, ela vai, busca no campo, ela volta, cozinha, costura, ela é quem faz. Não adianta tentar fazer. Não está em você. Meu filho, não adianta você esperar a provisão da parte dela, embora o Senhor possa se utilizar de situações, mas não porque é a vontade dele, por causa de erros de lá de trás. E no processo de remissão ele vai permitindo coisas. E a gente tem que entender, vontade e permissão são coisas diferentes. Mas eu não posso me basear em cima disso. Eu tenho que entender que o Senhor deu a minha capacidade de provisão. E se isso não está acontecendo, algo está fora do lugar. Em algum ponto da minha vida, ou dos meus pais, algo ficou fora do lugar. O problema não é o que eu estou vivendo hoje, é para onde eu estou olhando como alvo. Senhor, isso está fora. O Senhor tinha outra coisa para mim, porque o Senhor não me pôs na terra só para eu comer. O Senhor me pôs para quando o mundo olhar para mim, ele conseguir ver Cristo e a igreja. Ele conseguir ver Cristo se colocando na frente dela. Marido, amai as vossas esposas.
e conseguir olhar para ela e falar: mulheres, obedeçam aos vossos maridos. Igreja, olhe para o teu Senhor. Minha vida, ela não existe em si, ela é reflexo de Cristo, em todos os aspectos. Tua vida, mulher, não existe em si, ela é reflexo de uma igreja celestial. A igreja não foi criada por Jesus, ela foi manifesta por Jesus. Ela já existia no céu, o modelo já existia. Eu não me movo pelos modelos daqui, eu busco no céu os modelos. Seja feito aqui como é feito no céu, seja feito na terra como no céu. Faça aqui como no céu. Isso é reino de Deus. Reino de Deus não é morar no céu. Reino de Deus é uma terra governada pelo Espírito do Senhor. Reino de Deus é uma terra que se move pelos princípios do Pai. E nisso Satanás não pode fazer isso. Ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade. O Daniel vai ministrar um louvor. E eu queria que você abaixasse a tua cabeça e falasse com o Senhor, querido. E se mova se necessário. Se jogue diante do Senhor. Ele pendurou um dia numa cruz e morreu por você, sem ter vergonha, sem ter medo, porque sabia que era o certo. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei
entre o rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. E quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Querido, nós vamos cear. E como ensino para você, embora quem faz parte da casa sabe disso, ao contrário do que a gente possa ter aprendido, ceia não tem a ver com estar em pecado ou não estar em pecado. Ceia não é aferidor de pecado. Aferidor de pecado é Espírito Santo que testifica em mim. Acusador de pecado é Satanás e não pão e vinho. Isso aqui não foi feito para denunciar quem está em pecado. Isso aqui foi estabelecido para o Senhor como uma continuidade de comunhão. Então Ele está falando, eu não vou estar mais com vocês, mas eu vou deixar o meu corpo e o meu sangue. E todas as vezes que vocês fizerem isso, a gente está junto. Vocês vão fazer pensando em mim. Vocês vão fazer lembrando dessa mesa. Quem se assenta na mesa? Filhos do Senhor.
Quem fez aliança com o Senhor se acerta com Ele. E se eu pequei? Se confessa para o Senhor. É problema seu e dele. Se confessa com o teu pastor, se você quer ser curado. Se é pecado, você arruma. É o que eu digo, que eu costumo dizer. A Clara, quando desobedece, ela é corrigida. Ela não, na hora do almoço, ela está na mesa. Ah, mas ela está em pecado. Ela vai tomar uma cintada depois, mas ela vai comer. Vou deixar minha filha com fome. Ela não sai da mesa. Ela não deixou de ser minha filha porque errou. Só que ela tem que ser corrigida. Isso é Santa Ceia. Isso é ceia. Até o Santa Ceia é algo que a Igreja Católica inventou. Isso é ceia, isso é comunhão. Não tem nada de santo nesse pegar de pão. É pão. O Caio rasgou com a mão dele ali e espero que ele tenha lavado a mão. Isso é só pão. Isso é suco. Mas isso simboliza que nós fazemos parte disso. Alguns creem que Judas comeu só o pão e não tomou o cálice. E dá interpretação para isso. Eu entendo que ele comeu do pão e tomou do cálice, mas enfim. É entre você e o Senhor, querido. Mas faça isso essa manhã. Participe do corpo de Cristo com entendimento do que é. Com entendimento do que está acontecendo. Queridos, antes de você tomar ceia, ensinos a gente tem que dar todas as vezes que nós vamos tomar algumas direções. E como as crianças vieram mais cedo lá de cima, quando é que eu tomo ceia? Quando eu tenho entendimento. Por quê? Quando no Egito o Senhor falou, passe o sangue na ombreira da casa, Ele não falou, passe o sangue em pessoas. Passe na casa e cada família corra para dentro da sua casa. Aquela família está guardada pelo pai daquela casa. Todas as vezes, quando é que alguém se batiza? O Senhor deixou 2 sacramentos para a gente. Sacramentos são atos que têm um sentido santo, digamos assim, como doutrina. Outras coisas nós fazemos não como doutrina, como manifestação. Então Jesus curou pessoas com barro no olho, não curou? Isso não é doutrina. Nós não vamos fazer campanha do barro no olho. Isso foi uma manifestação. E amanhã o Senhor pode pedir para alguém aqui para coçar a cabeça de alguém como um ato profético, porque o Senhor cria coisas que não se tornam doutrinas. Como doutrina, Ele deixou 2 atos para nós, batismo e Santa Ceia. Os 2 se movem debaixo do mesmo princípio. Primeiro, entendimento. Quando aquele homem, o eunuco, está saindo de Jerusalém, depois da morte de Jesus, lembra? Ele está voltando, Filipe vai correndo atrás da carruagem, começa a ouvir aquele homem. Aquele homem está lendo a Bíblia, ele fala, você está lendo, você entende o que você está lendo? Aquele homem fala, não. Então aquele homem já tinha se convertido, tinha aceitado Jesus, entre aspas, estava participando do culto e voltando para casa sem entendimento. Já fazia parte, mas não tinha entendimento. Filipe entra e fala, você entende? Ele fala, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Filipe entra e explica para ele. No final do entendimento, o homem fala assim, o que me impede de ser batizado? Nada. Porque você entendeu. Ser batizado não tem a ver com fazer cursinho de batismo. Tem a ver com entender. Eu já batizei gente em 5 minutos. Conhece o plano de salvação? Conheço. Tá, eu já conheço, estou arrependido, quero me batizar. Vem cá. Folga aí, batizou. É simples. Santa Ceia é a mesma coisa e tem um plus. Quando o sangue é passado na minha testa, quando eu me assento à mesa, eu me exponho espiritualmente ao mundo do inferno. Enquanto não é passado na testeira da minha porta, todos que estão ali dentro da casa estão protegidos pela minha. Você entende isso? Meu filho que é muito pequeno e não tem entendimento, eu protejo ele, fica atrás do meu. Você está guardado pela minha descendência, pela minha paternidade, pelo meu relacionamento com o Senhor. Satanás não pode tocar pelo meu relacionamento. Quando eu ponho isso na mão dele, eu estou dizendo, sanguinho na tua testa. E Satanás passa a ter níveis de confronto, que de repente não está preparado. Quem tem autoridade para definir isso? Pais. Não sou eu defino isso para os meus filhos. Com que idade os meus filhos vão se batizar? Eu defino isso no Espírito para os meus filhos. Ah, pastor, você acha que eu posso batizar minha filha com 4 anos de idade? Não sei, é você. Eu não recomendo. Mas é você que sabe. É numa idade de entendimento, em que você começa a entregar os teus filhos para se relacionarem com o Senhor. Amém, queridos? Come do pão e toma do cálice.
Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua generosidade, Senhor, pela tua misericórdia sobre a nossa vida. Que nós possamos andar naquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos ser reflexo do Senhor e não dos nossos pais. Que a beleza que nós mostremos ao mundo, Senhor, seja a beleza que o mundo não conhece, que é a beleza da tua igreja, da tua noiva, e não uma beleza batida e artificial que o mundo cria aí fora. Em nome de Jesus, nos conduza, Senhor, a esse lugar em que o Espírito Santo possa nos enfeitar, possa nos ornar, possa nos limpar, para a gente ser apresentado diante de Jesus, de forma digna, da forma que Ele merece, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Deus nos abençoe.